Boa noite, fala galera! Estamos de volta com mais um episódio do OneCast. E hoje eu vou contar a história de um cara. Na verdade, esse cara vai contar a história dele. Eu conheci ano passado. Ele tem um. Eu gosto da forma como ele fala, eu gosto do jeito que ele pensa. E a gente vai falar um pouco sobre ele, vai falar sobre o trabalho, sobre a empresa que ele trabalha. E você vai gostar, ok? E outra coisa, olha, não esqueça, por favor. Tem um sininho aí, ative esse sininho para você ficar sabendo dos nossos episódios. Se inscreva no nosso canal. Que isso, você não vai se inscrever no nosso canal? Nós estamos aqui montando um conteúdo muito interessante para você, ok? Indique outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. E novidade, não é mais novidade, mas eu vou falar de novo, nós estamos em todas as plataformas, ok? Mas sem mais delongas, eu vou deixar que ele se apresente e depois a gente começa a conversar. Tá! E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a esse podcast. Meu nome é Davi, né? O Salles falou um pouquinho, acho que ao longo aí da entrevista vai dar para eu falar um pouco mais sobre a minha história, e me apresentando, falar um pouco sobre quem eu sou, como eu me formei, como eu cheguei, né? Onde eu tô agora e onde eu pretendo chegar no futuro, claro. Ô, Davi, você é tio Davi? Tio Davi, mais conhecido como tio Davi, né? Eu atuo na área da educação já há algum tempo. Vamos começar do início, vamos começar a história um pouquinho do início, né? Conta aí um pouquinho. Eu sou de Barreiras, natural de Barreiras, nasci, me criei e me formei em Barreiras. As pessoas começam a contar a história da educação delas já na faculdade. Minha trajetória não, começa na escola, né? Eu estudei, né, ao longo de toda a minha vida lá no Colégio Enigma, na época era Espaço Criativo, passou a ser Colégio Enigma, então passei toda a minha trajetória lá, desde a educação infantil até o ensino médio, né? O Colégio Enigma, inclusive, ele começou em 1993. Eu nasci um ano antes, 92, e entrei um ano depois dele começar, 94. Então fui a segunda turma ali, entrei na educação básica, na educação infantil, saí no ensino médio, com os mesmos amigos, inclusive são os meus amigos até hoje. Cara, que doido, velho. Deve ser muito bom você passar um tempo com a mesma galera. E são as mesmas brincadeiras na época de escola. As brincadeiras são as mesmas. Galera, não, vocês não cresceram, não, é as mesmas brincadeiras. Não. Ainda estamos lá no jardim de infância. E hoje retornei, né? Saí, fiz faculdade, algumas faculdades fora. Me formei em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia. Depois eu me formei em Tecnologia de Petróleo e Gás, né? O tecnólogo em Petróleo e Gás. Formei também uma especialização em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, depois fiz um mestrado em Energia, voltei para Barreiras e aí comecei a trabalhar no Colégio Enigma como professor, onde hoje eu sou o tio Davi, né? Então comecei como professor e terminei recentemente o curso de Física, a licenciatura em Física. Rapaz, tu só estuda. Eu só estudo. E esse ano vou começar o curso de Marketing, viu? Já vou ter na cabeça, vou estudar marketing. Conheci esse cara, eu conheci esses caras aí, né? O Salles, o Pedro já me incentivaram. Eu falei, rapaz, eu gostei da forma que esses caras conversam, trabalham. Não, quero fazer marketing agora também. Vou fazer esse ano aí, já tô atrás de fazer meu curso de marketing esse ano. Mas é só pra... Você estuda... Deixa eu só ver, você tem filho? Não. Não tenho filho. Tá explicado aí. Tenho dois gatos, né? Eu tenho dois gatinhos em casa. Sou mais tranquilo. Eu imagino eles atrapalhando sua aula de física. Isso aí dá o quê, pai? Que é os meus... Não, você é casado? Sou casado. Praticamente casado. Na época da pandemia a gente não conseguiu fazer festa, então a gente se juntou, já mudou, tá morando junto. Né? Estamos noivos, ainda não conseguimos casar porque aí tá saindo da pandemia. E a gente tá vendo como vai fazer essa festa. Devia ter casado, era na pandemia, não era não? Não, mas aí como é que casa? O melhor do casamento não é a festa e juntar todo mundo, aí não tinha como. Falei, não, então deixa acabar a pandemia que aí a gente vai pensar. Todo mundo. Olha que massa. Porque tem quantos anos, Davi? Hoje, 30 anos. Rapaz, Davi, tu só estudou e tem 30 anos. 30 anos, é. Tô novo, né? 30 anos ainda tá... Não, é porque geralmente quando a pessoa chega numa formação dessa, ela já tá com 50. Não. Até 50 eu quero ter pelo menos o dobro. Quero dobrar. Ai, que massa. E você acabou na educação. Você fez uma formação ampla, assim, na educação. O que aconteceu? Como foi esse processo? Olha, assim, eu nunca, de fato, me ausentei 100% da educação. Desde quando eu estudava, lá no Enigma mesmo, né, na escola, eu já gostava ali de juntar meus amigos no período da tarde para fazer com eles aula, resolver questões e tal. Então era o início e eu não sabia que era o início.
Saí para fazer faculdade. Na verdade, eu comecei engenharia química lá na UESC, entre Itabuna e Ilhéus ali, né? Comecei a fazer engenharia química lá. Depois eu fiz uma transferência externa para a Universidade Federal da Bahia, né? Para a UFBA, lá em Salvador. E aí, no estudo da engenharia química em Salvador, surgiu uma oportunidade lá. Eu comecei a trabalhar. Trabalhei, né? Assim, em alguns cursinhos como monitor e tal. E aí, dentro da Universidade Federal da Bahia, a gente se juntou, estudantes de vários cursos. E a gente deu início ao projeto do pré-vestibular social da UFBA. Então, eu participei do processo, né, de fundação desse pré-vestibular social. E daí em diante, o encantamento só aumentou. Comecei ali, né, na época eu comecei como professor de química, depois migrei para física, matemática, participei do processo administrativo. E dali em diante, eu nunca me afastei da educação, né? Eu me formei muito forte na área de petróleo, trabalhei uma época com petróleo ali, estagiei numa empresa que era operadora da Petrobras na época, então a Petrobras tinha um campo e uma empresa operava, que era a PetroRecôncavo, e eu trabalhei ali, né, estagiei ali na área, e aí acabou o estágio, eu vim para Barreiras passar férias, né, eu e minha esposa viemos para Barreiras passar férias, e aí eu passei pelo Enigma, falei, não, eu queria dar umas monitorias aqui. E aí tudo começou a desenrolar muito rápido. Eu comecei como monitoria, acho que umas 2 semanas depois eu estava como professor, e aí umas 3 semanas depois estourou a pandemia, eu auxiliei todo o processo, né, de transmissão online, então eu já assumi a função de coordenador de TI para transmitir as aulas online, fazer com que elas acontecessem, pensassem na estrutura. Basicamente a gente trouxe os professores para dentro da escola. Eles davam aula para uma câmera, a gente se sentia muito mais à vontade para dar aula do que em casa, e aí foi só crescendo. Fui ali dentro, aí assumi mais matérias, né, mais funções e fui ficando. Então, assim, eu nunca me distanciei da educação, sempre estive um pouco próximo. Mas eu acho que o fato mais forte, assim, de falar, Davi, o que de fato fez você entender que você queria trabalhar com educação, foi nesse processo de fundar o pré-vestibular social da UFBA. Ali eu entendi que eu gostava de educação em todos os âmbitos, administrativos, assim como, né, no âmbito da docência mesmo. Da docência. É interessante. E quando você... Eu quero voltar um pouquinho assim, né? Pode você voltar. voltou para o período que você... É só para mim concluir uma ideia que eu tenho ali na frente. E aí você falou assim, quando eu comecei, eu comecei a juntar os meus colegas ali para dar aula. No início, quando você começou a ler, aquele início, você já via isso? Você já fazia esse tipo de coisa? Tipo, eu vou ler para todo mundo, eu vou fazer uma historinha, eu vou escrever. Como que era? Olha, eu acho que assim, nesse início, eu não sabia exatamente o que era, muito novo, mas assim, quando eu começava a estudar um assunto, uma das formas que mais facilitava eu estudar um assunto era como eu poderia ensinar aquele assunto. Isso facilitava a forma como eu estudava. Então, na verdade, começou em como eu estudava. Como é que se estuda alguma coisa? Como é que eu vou estudar, por exemplo, a matemática, lá, uma raiz quadrada? Então, como é que eu estudo isso? Bom, para eu saber que eu aprendi aquilo, eu tinha que ser capaz de ensinar aquilo. Então, eu já estudava pensando em como ensinar. E aí, nesse processo, eu comecei a procurar alguém para eu ensinar, para ver se efetivamente a pessoa estava entendendo o que eu estava falando e se eu tinha aprendido aquilo. Então, acho que foi daí aquela primeira sementinha, germinando, assim, realmente. Acho que vai ser isso, por aí. Eu tô falando porque eu sempre tive muita ligação com a docência, né? Inclusive, fui professor e tal. E eu dava aula de banca, quando eu tinha uns 13, 14 anos, dava aula de banca. E aí eu descobri que, depois fazendo um brainstorm da minha vida, para entender um pouquinho sobre a linha que eu ia adotar agora, eu comecei a perceber que já estava lá há muitos e muitos anos a arte do ensino, lá, de comunicação, de ensinar. Eu falei assim, cara, mas já estava. E esses dias a gente conversando aqui no podcast sobre propósito, a gente viu que, na verdade, você já vem, o propósito, ele nasce depois do desejo, né? Você é um autor de um livro que ele diz que primeiro você tem os desejos, depois você entende o propósito. E eu estou começando a procurar isso na vida das pessoas, entendeu? Aquelas que estão muito ligadas ao seu propósito, viu o desejo. E é isso que eu tentei te perguntar, porque eu tentei visualizar isso na sua vida. É como eu falei, eu acho que tudo surgiu na própria ideia. Assim, uma das coisas que eu mais gosto na vida, acho que já ficou claro quando eu comecei a me apresentar, é estudar. Eu amo estudar. Então, assim, para mim o maior desafio é aprender algo novo. Isso para mim é o desafio de todos os dias. Todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa nova, né? E com a minha formação, engenharia de formação, você procura sempre, é como se fosse resolver um problema. Então eu procuro o problema e como eu vou resolver aquele problema. Então eu vou estudar o que eu tiver que estudar para sanar aquele problema.
E esse estudar para resolver algo, eu acho que já foi uma coisa que nasceu comigo. Não foi dentro da faculdade de engenharia que eu aprendi isso. Tem muita gente que desperta isso dentro da faculdade de engenharia. Isso. Não, o meu foi mesmo comigo. Sempre gostei de estudar, aprender algo. Por que, que as coisas acontecem, como elas acontecem. Sempre foi um despertar de curiosidade muito grande. Então acho que tudo começou daí mesmo, desse o iniciozinho. O desejo já estava lá, né? Já Então, estava. você realmente se encontra dentro desse processo de educação, né? Dessa... Olha, acho que na verdade, eu não entendia isso quando era mais novo, mas quando falavam para mim assim, olha, quando você trabalhar com algo que você gosta, você não vai estar trabalhando. E para mim é exatamente assim. Muitas vezes eu chego muito cedo na escola, saio muito tarde. E eu não saio assim, naquele cansaço de, poxa, mais um dia. Não, eu saio feliz, falo, poxa, amanhã eu venho de novo da aula, vou encontrar a galera toda aqui, vai ser muito bacana. Então, para mim, aquilo, de fato, assim, é muito revigorante. Todos os dias você acorda com vontade de ir, com vontade de ir trabalhar, com vontade de estar como o tio Davi na sala, né? Esse é o tio Davi. Isso é interessante, isso é muito forte, né? A relação de propósito com aquilo que você realmente é como se assim, eu nasci para fazer isso, né? Eu amo. Eu também amo muito a educação, né? Não estou na educação no momento, porque, na verdade, eu tive que fazer uma escolha. Quando eu perguntei dos filhos, quando meu mais velho nasceu, eu quis ficar mais em casa, aí eu saí da faculdade, né? Mas você vê, eu não tinha gato. Né? Tá vendo aí, mas... Mas é isso. Então, você fez muita coisa em... Se você... Eu te perguntei da idade, porque é muita coisa dentro de um pequeno espaço de tempo. São 10 anos, praticamente, né? Em 10 anos, você toda a formação assim, mudou, veio, até chegar na educação. quando eu saí de Barreiras, eu tinha 18 anos, né? Então eu saí de Barreiras. Naquela época eu fiz alguns vestibulares, prestei alguns vestibulares. Fui, inclusive, muito bem no Enem na época, tinha notas altíssimas, né? E para passar em vestibulares que meu pai queria que eu passasse. E eu não contei para ele que a nota era alta, porque eu não sabia o que eu queria ainda. Eu lembro que eu fiz, né, um vestibular para engenharia elétrica na Federal de Campina Grande, o FCG, e passei. Era na segunda ou terceira lista, né, chamada. Eu passei e eu não falei pro meu pai, eu esperei acabar o período de inscrição, mas eu falei, eita, pai, eu perdi. Ele ficou com muita raiva, nervoso. Aí eu falei, não, mas é porque depois eu expliquei, eu realmente não sabia o que eu queria. Eu acho que aquele não era o momento de eu escolher ainda, né? Eu não estava pronto para isso, né? E aí eu passei um ano ainda, né, em Salvador fazendo cursinho. Então quando eu saí daqui, o primeiro lugar que eu fui, na verdade, foi para Salvador. Fiz um ano de cursinho lá. E aí depois disso, que foi o ano de 2011, aí depois disso foi que eu segui para fazer engenharia química lá em Itabuna, Ilhéus. E nesse ano de cursinho também, né, eu acabei esquecendo de comentar, foi um dos anos que realmente me fez ter aquela mais forte ainda da faculdade, de falar assim, cara, eu acho que ensinar é muito legal, porque eu vi os professores de cursinho ensinando, e era uma coisa tão legal, assim, sabe? Ele ensinava, era como se fosse uma historinha, aquele famoso storytelling, né? Tá contando uma história. Você conseguia ver o meio, o início, não, me perdoe, o início, o meio e o fim. E aí, quando você viu desenhando a história, você falava, caraca, que massa, eu quero ensinar assim. Eu quero que as pessoas me assistam ensinando assim. Isso deve ser muito legal. Então, aquilo ali já começou a despertar, né, de certa forma, uma vontade de querer ensinar. Aí depois eu fui para a UESC, só quando eu voltei para a UFBA, que efetivamente eu comecei a ter um contato maior ainda, né, com a parte da docência. Ah, isso é muito interessante. E aí você foi para o Enigma. Em escola mesmo, você só deu aula no Enigma. Só no Enigma, né? A aula, efetivamente, a aula, trabalhar como professor só no Enigma. Ah, legal. E o bom da vida do professor, as férias? Olha, eu vou te falar que, assim, professores não me matem, mas eu tô sentindo saudade da galera. Hoje é mais fácil porque a gente tem o Instagram, né? Então os meninos vão postando foto na praia, na piscina, viajando e tal. Eu falo, olha, eu tô com uma lista de exercícios prontinha, vocês não querem que eu... Para, tio, vou te bloquear. Não, mas eu já tô com muita saudade da sala de aula, eu já tô com saudade daquela galera de manhã, você já chega de manhã, já tá todo mundo... Eu tô com saudade. Férias é bom, né? Viajar, descansar, praia. É muito legal, Você né? Você descansa em viagem? Então. Dizem que é pra Conta aí, descansar, né? Mas quando você volta da viagem, você passa uns 2, 3 dias em casa falando, meu Deus do céu, tá recuperando fôlego. Porque viagem a gente... Eu falo assim, vamos viajar um fim de semana. Não. Não saio de casa para viajar um fim de semana. Por quê? Porque não dá.
Porque você sai correndo e volta correndo e é só 3 dias e não dá quase nada. Não, não me ponha nessa. Não me ponha nessa. Eu realmente não gosto. Ah, eu adoro. Só Davi, vamos viajar um dia, vambora. Ah. Ali já pronto, vamos de manhã, volta de noite. Agora, topo. Eu adoro. Eu até fazia isso antes dos meninos. Ah, não, é como eu não tenho um filho ainda, eu tô gostando pra caramba. Depois eu não sei como vai ser ainda, né? Porque quando eu me falo assim, essa semana, o namorado da minha irmã falou assim, e aí, vamos viajar? Eu faço tantas horas até tal lugar, acho que foi esqueci agora, Morro de São Paulo, alguma coisa assim. Eu falei, ah, é? Com menino ou sem menina? Aí, é. Eu não tinha menino. Pois é. Com menina é diferente, Quando rapaz. eu viajei agora, final de ano, aí na volta, né? Uma das últimas paradas foi Salvador e a gente tava vendo o retorno, né? Que a 242 ela tá com um pouco esburacada, vamos falar assim. A gente tava procurando desvios, né? Caminhos pra vir. Aí dois amigos mandaram mensagem assim, né? Olha, um dos caminhos, eu fiz tantas horas, eu fiz 11 horas, meia, 10 horas, não lembro. Eu fiz tantas horas e o outro, eu fiz um pouco de horas a mais, mas é que eu tô viajando com meus filhos. Ah, não, tá, entendi. Eu consigo fazer um pouco menos que eu não tô indo com filho, então tá tranquilo. Mas é assim, é desse jeito, né? E dentro desse processo todo, você foi para a área de engenharia. Sim. Você sempre gostou mais dessa área? Ou o que foi que fez você optar por essa área? Eu acho que o que mais me fez optar pela área de engenharia era a questão assim, quando se buscava entender o curso, que curso você vai fazer? E se falava assim, olha, engenharia é um ótimo curso para você entender como as coisas funcionam em geral. A engenharia, ela surge do contexto de solucionar problemas. Então a sua mente, ela meio que vai criando mecanismos para solucionar quaisquer que sejam os problemas, né? Apesar de não ser na área, você vai, estuda, mas ela te indica uma forma de solucionar problemas. Então eu fui muito guiado por essa ideia. E realmente, né, eu vim para a educação, quando eu vim para a educação, eu costumo falar sempre quando eu vou conversar com a galera, olha, eu sou professor, né, tô aqui na área de educação, mas a minha cabeça ainda pensa muita coisa como engenheiro. Então eu quero muito, por exemplo, traduzir em números, em equações, encontrar gráficos, né, encontrar ali indicadores, né, encontrar números que de fato me tragam alguma ideia, né, do que está acontecendo. Então acho que a engenharia me ajudou muito nesse sentido e realmente foi o que eu procurava. Apesar de eu amar trabalhar em educação, eu acho que o caminho que eu fiz eu não mudaria. Eu comecei na engenharia para depois vir para esse ambiente da educação, porque ela me ajuda a enxergar as coisas assim de uma forma um pouco diferente. Né? Eu acho que me ajuda a entender, olha, o problema é esse, como é que eu vou solucionar? Onde é que eu encontro a solução? Como eu vou correr atrás da solução? Tudo mais. Então, eu gosto muito dessa formação como engenheiro. Eu acho que é uma formação, como a gente chama hoje, integral. Ela aborda várias coisas, né, para ajudar. Minha pergunta está ligada à ideia de que você mesmo falou. Eu não contei com meu pai. E eu não avisei, porque é um vestibular, né? Então a gente percebe hoje essa necessidade de escolher algo, um jovem escolher algo que provavelmente seria mais ou menos assim, eu vou viver nessa área, né? O que você imaginar uma expectativa de vida de 80 anos e você escolher aos 16 o que vai ter o resto da vida, né? Ainda mais você que está dentro da educação, conhece essa área, não é fácil, né? É difícil, é até para os pais e para as crianças, né? Como é que você vê isso e como é que você aconselha, por exemplo, pais ou jovens a fazerem essa escolha? É uma das perguntas mais difíceis que você vai fazer hoje de noite, assim. Aconselhar o que escolher. Olha só, quando a gente está falando de escolha profissional, é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, enquanto professor né, de física, de matemática, aconselhar o que é melhor para aquele aluno ou para aquela aluna escolher para o resto da vida. Vou trazer um pouco do Enem, de como funciona hoje e falar um pouco sobre do que está se pensando em mudar. Só para entender esse contexto. O Enem hoje, quando você faz, né, o Enem, você estuda, faz a prova do Enem, depois você vai utilizar essa prova do Enem para ingressar, né, no curso superior que você deseja e na instituição de ensino superior que você escolhe. Bom, quando você faz essa prova, você não é obrigado a escolher nada ainda. Você faz a prova e aí depois é que você vai usar a nota dessa prova para escolher, que é lá no SISU. O novo Enem, de forma resumida, ele já quer que a gente comece a trabalhar o aluno lá no primeiro ano do ensino médio sobre o que ele vai escolher. Então a gente está baixando ainda mais essa idade, né? Que é uma coisa extremamente complexa, complicada. É uma coisa difícil de se entender como se propõe algo nesse sentido sem dar subsídios mais fortes, né? E aí quando o aluno chega, normalmente
hoje a gente vai desenhando esse caminho com auxílio, né, da psicopedagoga, com auxílio da psicóloga, vá se fazendo, traçando um caminho que é o que se entende que o aluno ele tem mais facilidade de acesso, é o que ele tem mais facilidade de entendimento. Só que um pouco diferente de como a gente pensava antes. Antes a gente pensava, vai ser, né, X área, vamos supor, a engenharia, o direito, a medicina, a administração. Então eram macro áreas. Hoje a gente começa a pensar o aluno, a gente começa a desenhar, entender o aluno através de competências e habilidades. O que o aluno ele tem de competência e habilidade mais forte e o que ele tem a se melhorar. Então são escolhas que ele vai fazer quando ele vai se propor em um curso, porque o curso em si só define basicamente a área que ele vai trabalhar. Sim. Mas dentro desse curso ele tem que entender o que ele tem de forte em competências e habilidades. Então hoje o ensino ele começa a sair dessa tradicionalidade de assim, você vai escolher a engenharia, você vai escolher a medicina, você vai escolher o direito, não. Você vai escolher algo que desenvolva a sua competência e a sua habilidade dentro de uma área que você queira trabalhar. Então sai um pouco, foge um pouco daquele sentido, eu quero ser engenheiro. Né? É assim, o que você tem de competência e habilidade e qual é a área, né, melhor para que se trabalhe isso. É mais ou menos esse assim, o caminho que a gente vai dando para que eles pensem. Mas ainda assim, não é um trabalho sozinho, não chegar assim, Davi. E aí, qual você escolheu? Olha, vamos fazer uma reunião, vamos juntar com a psicóloga, com a psicopedagoga, vamos fazer alguns testes, vamos tentar direcionar para o melhor caminho, porque não é uma tarefa tão simples e não é uma escolha tão fácil. Você está escolhendo uma coisa que vai ser trabalhada por muito tempo. Isso não quer dizer que você não possa mudar. Não é isso, mas assim, é uma escolha que influencia muita coisa. Depois, no meio do caminho, parar, retornar, é uma tarefa que vai dar um pouco de trabalho. E além de que você, voltando, indo e voltando, dá aquele... Você começa a ficar meio triste, meio sem saber que você está dando certo, você está indo tudo errado, acaba... É como se o aluno falasse assim, poxa, começa a surgir aquela ansiedade, aquele desespero que você tem hoje, porque assim, hoje você tem acesso a muita informação, a muita coisa, você começa a se sentir perdido. E eu acho que talvez isso, essa ansiedade tão forte. É como o curso, você começa a entrar e falar, eu não quero isso, quero aquilo. Porque você consegue facilmente olhar, não quero aquele, eu quero esse. Não quero esse agora, eu quero aquele. E aí você começa a falar, poxa, eu não me encaixo em nenhum. Nenhum padrão é o meu. Nada é o que eu tenho a oferecer. Nada que eu vou fazer vai ser tão bom porque eu tenho que ficar mudando o tempo todo. E é isso que a gente tenta mudar o foco. Não é o curso efetivamente que você vai ser bom ou ruim. É aquela historinha que fala, né? Se você vê um peixe nadando, ele vai ser ótimo nadando. Se você pegar um peixe fora d'água e colocar ele embaixo da árvore, ele vai ser ruim. Ele não vai fazer nada. Nada. Entendeu? Então a ideia do estudo é a mesma coisa. O que você tem forte, mais uma vez falando em competências e habilidades, o que você tem forte em competências, o que você tem forte em habilidades, onde você pode desenvolver isso. Um peixe, ele obrigatoriamente, ele vai precisar da água para nadar. Mas essa água pode estar em um aquário, em um mar, em um rio, pode estar em um enorme aquário ao redor de uma árvore, por exemplo. E ainda assim ele vai nadar bem, vai fazer uma coisa muito bonita. Então, assim, é onde você se encaixa e como você desenvolve aquilo que você está propondo. Não é simplesmente o curso. Não é o curso que fala... Hoje, por exemplo, eu tenho vários colegas engenheiros que não atuam na área da engenharia, né? Dentro da engenharia. Eles foram para diversos ramos, amam o que fazem e fazem muito bem. Sim, eu falo que se eu fosse médico, eu seria professor de medicina. Eu comentei isso em casa e meu pai, mas meu Deus do céu... Eu falei, se eu fosse médico, com certeza eu seria professor de medicina. Se eu fosse advogado, eu seria professor no curso de direito. Por quê? Porque a docência está aqui dentro, entendeu? Eu falo, vou voltar a dar aula? Vou. Uma hora dessas aí, quando os meninos estiverem grandes. Mas é interessante demais, porque você vai ver que você é engenheiro, mas você é docente. Entendeu? Vai criar a engenharia da educação. Na educação, engenharia da educação. Ou um novo curso de repente surgindo aí. De repente surgindo, que na verdade o mundo muda o tempo todo. Você tem hobbies? Se eu tenho hobbies, olha, adoro, gosto muito mesmo, né? Ultimamente não tenho feito tanto, mas gosto de praticar alguns esportes, por exemplo, né? De jogar o futebol, futsal, brincar ali do basquete, jogar no modo de falar, né? Não sou atleta, mas adoro esses esportes coletivos, assim, né? O vôlei, o basquete, o futsal, eu adoro brincar, jogar, conversar com o pessoal. Eu gosto muito de pessoas, de contato com pessoas, né? Algumas vezes
Claro, efetivamente, uma das coisas legais é você ficar em casa, ver o famoso Netflix, HBO Max e todos os outros, não fazendo merchan, tá, gente? Todos os outros. Mas, assim, gosto disso, claro, efetivamente, tá com a família ali, mas eu gosto muito de contato humano. Então, tá com a família, né, tá fazendo um esporte coletivo, enfim, gosto muito disso. E muitas vezes tá em casa também, né? Tá em casa, simplesmente... Descobri um novo hobby agora, né? Um antigo hobby que é aquele de palavras, como é que é? Palavras pesadas, diretas. Eu comprei uma revistinha. revistinha. Eu comprei umas lá em casa pra fazer com os meninos. Então eu comprei na estrada agora e, meu Deus, tô fazendo lá. Eu falo, meu Deus do céu. Bom demais. Olha, tá vendo coisa de Mas higiene não postar. E uma das coisas que eu tô sempre fazendo é estudando, é basicamente estudando alguma coisa. Então, por exemplo, agora a minha cabeça tá, eu quero fazer o curso de marketing. Então, eu tô lendo o curso de marketing, tô assistindo vídeo de marketing, vendo podcast sobre marketing, tô fazendo tudo sobre marketing. Minha cabeça, quando ela começa a entrar em loop de alguma coisa assim, aí eu tenho que aprender um pouco mais, né? E uma outra coisa que eu colocaria, acho que como hobby, né, é que eu descobri depois de minha esposa, que eu nunca tinha feito, né? Inclusive, eu vou contar uma história bem engraçada aqui. Nunca tinha acampado, né? E ela já tinha acampado várias vezes. Aí ela falou, vamos acampar uma vez. Eu, caraca, acampar? Não, vou acampar. E adorei a experiência. Adorei. E é uma das coisas que agora eu quero ter. Vamos acampar? Não, vamos acampar? Vamos. Muito legal. Só que a primeira vez que eu fui acampar foi assim, a gente levou a barraca. Daí ela falou assim, não, eu sei, eu já acampei e tal. Eu falei, eu não sei. Não, eu vou te ensinando a montar a barraca. Aí ela foi ali dando os retoques de como montar a barraca, né? E eu montei. Só que pra quem nunca acampou, pega essa dica que é muito importante. Você monta a barraca, em cima da barraca tem tipo um paninho. Aquele panozinho ali, aquele negocinho, ele tem que ficar bem esticado. Ele não pode ficar só solto em cima da barraca. E eu deixei ele solto em cima da barraca. Caiu um toró à noite. Mas um toró. E eu tava muito morto, porque eu levei décadas pra montar uma barraca, que era só pegar umas varetinhas e encostar um negócio. Nossa, eu demorei muito tempo. Choveu tão forte que começou a chover dentro da barraca. Porque eu não tinha botado o negocinho certo em cima, aí tá dentro da barraca lá dormindo, pingando em mim, né? Aí minha esposa, amor, acorda, tá chovendo dentro da barraca. E a gente acabou dormindo dentro do carro nesse dia. No outro dia eu fui lá, comprei uma lona preta pra colocar em cima, até descobri que, né, eu tinha montado errado. Mas aí dei um hobby, uma das coisas que eu aprendi a fazer, que agora já monto certo, agora monto certinho. Né? Agora já tá tranquilo. Agora a barraca já tá certa. Você não fez engenharia civil, né? não. Foi engenharia química. Tá explicado, né, gente? Olha aí, ó. O cara faz engenharia química e vai montar uma barraca. Não, mas hoje eu já sei, tá? Hoje inclusive, posso fazer um vídeo no YouTube ensinando a montar a barraca aí, ó. Tá vendo? Pelos perrengues da barraca, ele agora coloca uma barraca. Se tivesse feito engenharia civil, não tinha tido tanto problema. Espero que eu tenha conseguido, né? Pelo menos diminuir a pressão. Já pensou se eu tivesse feito engenharia civil e não conseguisse montar a barraca? Seria pior. Aí era desespero, Não, seria pior. Aí seria cancelado. Verdade. Então, e aí? Internet, tu gosta de... Como é que é? Você é o blogueirinho da gente? É, o blogueirinho. Até um dia atrás eu não sabia muitas das coisas de internet. Eu não vou mentir. Os alunos que vão assistir, com certeza eles vão assistir o podcast. Eles vão falar, eu que ensinei o Davi a fazer isso, eu que ensinei a fazer aquilo, que eu não sabia nada. Eu não sabia botar um comentário no Instagram. Eu ia postar um negócio ali no comentário e botar um lugar errado. Lá vinham os meninos no WhatsApp, no Instagram. Ei, tá no lugar errado, tio Davi. Posta assim, ó, faz assim. Tá? Eu já recebi vários vídeos no Instagram dos alunos e alunas fazendo um tutorial, por exemplo, de como postar um Reels, de como postar um vídeo, de como postar uma foto. Eu não sabia nem que podia postar várias fotos, aquele negócio de carrossel e tal. Nossa, eu demorei muito tempo para fazer várias coisas. Mas agora, agora eu amo a internet. Da hora de vez em quando, assim, dá um loop e fala assim, não, hoje vai ser meu dia de blogueiro. Eu começo filmando tudo. Oi, gente, bom dia, esse sou eu na sala, esse sou eu dando aula, olha, esse menino é muito legal, olha, esse é o atentado, esse é o que escreve e tal. Aí no outro dia, acorda assim e fala, poxa, eu já tô com vergonha de aparecer. Eu não quero mais nada. Não aparece. Mas eu adoro a internet. E uma coisa que eu acho fantástica da internet, claro que isso a gente tem que ter muito cuidado, né, para usar, mas assim, a forma como ela disponibiliza as informações hoje, né, as notícias, o que está acontecendo. Tudo muito democrático, né? Se você usar bem, é tudo eu acho fantástico. Não tem uma palavra para expressar como a internet mudou a forma como a gente vê, como a gente enxerga as coisas, como a gente aprende as coisas. Porque antes, vamos falar do marketing, que eu estou dando uma olhada nos cursos, vendo os cursos para fazer, estou estudando. Aí você para e pensa assim, antigamente, se eu fosse fazer um curso de marketing, por exemplo, em Barreiras, sem a internet eu não conseguiria. Né? Eu teria uma dificuldade muito grande em conseguir o acesso à informação que a gente tem hoje. Né? Então, assim, a internet eu acho muito importante. E eu adoro a internet, adoro usar para postar uns vídeos, mas adoro
para assistir as coisas como acontecem, utilizar as redes sociais para aprender um pouco mais, ver notícias. Claro, a gente de vez em quando perde um tempo vendo uma besteira, né? Um vídeo de um gatinho derrubando tudo ali e tal, para risada, mas eu gosto. Eu acho a forma como ela mudou a estrutura de ensino, inclusive a forma como as crianças, a gente tem que trabalhar hoje com as crianças, com os adolescentes, para que eles entendam o que a gente vai passar de assunto, porque a internet mudou isso. Mudou completamente. Quando eu estudava há um tempinho atrás, né, que não tinha essa facilidade tão grande, a internet ainda estava em casa, nos computadores, então não era celular com internet pesquisar, isso não tinha uma facilidade tão grande. Quando o professor dava uma aula, você tinha que anotar completamente tudo no caderno. E depois você chegava em casa, você ia ter que procurar qual era o livro que tinha aquela informação. E se ele desse um assunto que talvez não estivesse no livro didático, né? Onde é que você ia conseguir aquilo? Então você tinha que esperar ele para tirar uma dúvida, você tinha que esperar ele para falar alguma coisa, e hoje não. Você digita qualquer tópico lá, tem um vídeo no YouTube explicando, tem um material em PDF. Então isso eu acho muito legal. Claro que a gente tem que ter um pouco de cautela para trabalhar isso. Porque esse mesmo acesso, essa mesma bondade que trouxe a internet tem os malefícios dela, né? Isso, realmente, como você falou, a gente precisa explicar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam como utilizar bem isso, porque senão você acaba utilizando de forma errada, né? Hoje eu vi falando de rede social, assim, de internet, eu estava ouvindo a Jovem Pan hoje, e aí ele falando sobre que antes os jogadores, por exemplo, o Neymar, ele precisaria da TV. E hoje a TV precisa dele, porque ele tem uma quantidade de seguidores muito grande que se torna independente. E eu fiquei prestando atenção naquilo, pensando sobre aquele processo, como isso mudou o sistema de TV. O poder da mídia foi transferido, assim, né? Você perdeu aquele monopólio que você tinha, né? E era assim, né? E aí você trazendo para a educação, a gente também tinha isso, porque tinha professores que monopolizavam o processo ali, né? E aí ele se tornava o cara porque ele realmente só ele tinha ali. Hoje a gente tem essa questão. Você não vai falar, não, então eu vou dar um Google aqui. Então, é mais ou menos como eu comentei. Lá na época que eu estava, tinha isso. Aquele professor que sabia muito, você tinha que estar ali colado nele, tirando dúvida, perguntando para ele o tempo todo. Né? Hoje não. Hoje, muitas vezes, os meninos querem anotar no caderno só o tópico, para depois eles pesquisarem, saber como aprende aquilo. E aí tem um outro lado também. Né? Muitas vezes eles ainda não têm aquilo que a gente aprende, eu acho que no ensino superior com mais força, que é entender de onde vem a informação. Quando a gente vai pesquisar, a gente, por exemplo, vai escrever um texto, um artigo, né, que é o texto do ensino superior, você tem que pesquisar uma série de outros artigos que comentam o mesmo texto para que você entenda o que eles falaram e coloque com suas palavras a sua opinião sobre algo baseado em alguém que já falou sobre aquilo. Na internet não tem isso. Então o menino ele vai lá estudar uma coisa qualquer, né, lá, uma coisa da matemática, por exemplo, e tem uma pessoa que não sabe a matemática, que explicou alguma coisa de maneira equivocada, de maneira errada, o menino aprende aquilo de maneira errada e vem para a sala discutir com você falando, não, assim tá certo. Aí você olha aquilo, é uma ferramenta diferente, uma forma diferente de fazer, você vai chegar e falar, não, tá errado, deixa eu pensar, deixa eu entender. E você não consegue encontrar, eu já me deparei com isso, eu não consigo encontrar onde é que aquilo estava certo. Então tinha um erro ali. E eu, caraca, olha só, poxa, tem um erro aqui. Isso aqui não tá certo, não dá para você usar isso do jeito que tá aqui, né? A gente vai ter que mudar, mas eu aprendi na internet, o canal é de tal pessoa, a pessoa tem sei lá quantos seguidores e tal, mas isso tá errado. Não tô falando que a pessoa fala tudo errado ou fala tudo certo, mas isso que ela explicou está errado, entendeu? Não tem uma fundamentação teórica. Onde é que ela tirou essa informação? Então na internet a gente acaba encontrando muito isso. Quanto a falando de educação, ainda mais forte. Se você vai pesquisar, por exemplo, aí, cursos de física, né, online, você vai pesquisar, tem um monte de cursos de física, vários, eu conheço vários. Só que tem gente que está falando coisa ali que não é verdade, que é mentira. Está explicando uma coisa errada. E aí potencializa o estudante no sentido negativo. Porque quando você não sabe algo para você aprender, é mais fácil do que você desaprender algo que você aprendeu errado para aprender o novo. Né? É como se fosse, em vez de ser um processo, dois. E isso é uma dificuldade que a gente encontra na educação por causa dessa facilidade. Então, muitas vezes, você tem que desconstruir uma ideia para reconstruir uma outra. E isso é tempo. Tempo é o quê? O maior desafio do estudante. O desafio do estudante é o tempo. Não é a quantidade de assunto, não é a dificuldade de aprender, não é o tempo que ele tem para aquilo. Para aquilo. A gente começou falando, você pode, inclusive, falar sobre o colégio, quando você quiser trazer esse exemplo. Mas quando a gente começou a falar, por exemplo,
da questão da educação, do acesso à informação muito grande por parte dos estudantes, a gente vai ter que a educação em si, os colégios, eles me parece que eles vão estar um pouco que mudando. A educação ela vai estar tendo um acesso maior, por exemplo, à criança, à formação, à decisão, à habilidade, à competência, que era algo que você não tinha tanta preocupação, né? Você passa a ter um olhar um pouco que mais próximo, assim, não sei se menos técnico. Assim, hoje, quando se fala em escola, eu vou falar do grupo que eu trabalho, né? É a experiência que eu tenho, eu não sei assim como os outros grupos se comportam em relação a isso, não estou dentro da infraestrutura deles para dizer. Isso. Então, dentro do Enigma, o que se é pensado quando a gente está falando de educação? Dentro do Enigma, né? Vou falar especialmente ali de onde eu estou inserido, que é o contexto ali de Fundamental 2, ensino médio, né? E pré-vestibular, ainda mais pré-vestibular. É o seguinte, quando você fala do estudante hoje, o diferente de antes é que hoje você quer estimular, né, que o estudante seja o protagonista do que ele vai construir. Antigamente não. Antigamente a gente tinha uma série, era como se fossem linhas de trens, e a gente tinha que andar sobre cada linha que cada professor desenhava. E era assim, acabou. Você não tinha escolha. Você não tinha assim, o que fazer. A matemática era matemática, puramente a matemática, intelectualmente a matemática, e somente a matemática, e você tinha que aprender a matemática daquele formato para fazer a prova 1, que era o vestibular tradicional 1. Né? A gente tinha, por exemplo, Consultec, que as estaduais todas, quem produzia era a banca, era a Consultec. Então o ESB, o ESC, o EFS, era tudo Consultec. Então você tinha que aprender a matemática da Consultec, que era diferente da matemática do vestibular da UFBA, que era diferente da matemática lá do Enem. Então eram diversas matemáticas que você tinha que cambiar sobre o trilho de cada uma delas. Hoje, quando você fala em estrutura de ensino, não é mais assim. O ensino hoje, ele busca o que a gente chama ali, né? Tem uma palavra que está muito na moda hoje, que é a transdisciplinaridade. Ou seja, é uma formação integral. É completamente diferente de várias palavras que usam por aí. É formação integral. O que é formação integral? É o estudante entender que a matemática é necessária, mas ela é uma ferramenta. Ela não é pura, ela não é única. Você não usa a matemática sozinha. Então, quando você pega hoje as provas dos vestibulares, né, a prova do Enem, que é o maior vestibular do país, ele não cobra mais a matemática pura. Ele não chega para você e cobra por exemplo, uma questão de estatística distoante de todo o contexto. Não. Ele traz, por exemplo, lá uma questão, vamos supor aí, de IBGE, trabalhando hoje, né, com busca aí de dados populacionais e tal, e dentro daquele contexto ele te entrega alguns dados e pede algumas informações, mas ele não pede puramente a informação por si só. São poucas as questões de trabalhar, qual é a média X? Não. Baseado num contexto de barreiras, quantas pessoas necessitariam para ter, por exemplo, né, uma taxa de natalidade X ou uma taxa de mortalidade Y. Então você tem que entender como usar a ferramenta matemática, mas você tem que saber a geografia, você tem que saber a história, você tem que entender o contexto. E isso tudo se cresce com um pensamento diferente. Não é o pensamento simples de, eu quero aprender a matemática pura. Você tem que saber estatística? Você tem que saber estatística básica, mas você tem que saber como correlacionar ela, por exemplo, com a geografia. Então, assim, a construção de conhecimento, como eu estava falando, é uma construção de proporcionar, de estimular o aluno, né, criar, né, dentro dele essa ideia de que ele é o protagonista do conhecimento dele. O conhecimento que ele detém depende dele formalizar as ferramentas, dele integralizar o conteúdo. Né? Hoje, quando você pensa, por exemplo, em prova do Enem, você pensa em vários ambientes conjuntos. A prova do Enem, por exemplo, hoje, ela não é mais dividida por disciplina, ela é por área. A área de ciências da natureza, né, e suas tecnologias, ciências humanas, né, e sociais, linguagens, matemática, é dividida em 4 áreas. Mas dentro dessas 4 áreas, as questões, por exemplo, elas começam a se misturar muito fortemente. Eu conversando com uma professora de história, né, no finalzinho do ano passado, ela falando sobre a prova do Enem, ela falou, Davi, há muito tempo atrás, a prova de história vinha perguntando, por exemplo, qual é o ano da independência do Brasil? Hoje não, a questão já é o que tem de consequência a independência do Brasil ter sido em tal ano. Olha a diferença de como se pergunta. Eu tenho que saber o ano, porque eu tenho que saber o que aconteceu naquele ano. Aconteceu. Mas eu tenho que entender a consequência daquilo e não puramente a data, não puramente o que aconteceu. Então isso começa a ser trabalhado e aí vem essa ideia de competência e habilidade. Eu começo a trabalhar o ser humano a ser humano. Ele é o protagonista da construção dele. Eu não vou chegar, vou entregar para ele aquele tanto de conteúdo, falar aqui, ó, tá aqui o conteúdo, se vira, estuda, aprenda. Não. Qual a sua melhor forma de construir o seu conhecimento? Porque o Enem ele vai cobrar conhecimento. Inclusive a prova do Enem, né, ela tem uma modalidade de correção um pouco diferente, que é o que a gente chama de
TRI. A modalidade que ela tem 3 parâmetros, né? Ele tem um parâmetro de dificuldade, um parâmetro de discriminação, um parâmetro de acerto casual. Que isso quer dizer que a leitura das questões, de maneira resumida, né? Senão eu vou passar 2 horas falando desse TRI aqui. Mas de maneira resumida, basicamente ele pega a questão. A primeira coisa, ele faz um estudo de quantas pessoas acertam aquela questão, para ele ter um nível de dificuldade em questões de acerto. Quantas pessoas acertaram naquela questão, né? O segundo parâmetro é uma questão de dificuldade pedagógica mesmo. Quão difícil é aquela questão em termos pedagógicos. Então, são os professores que estimulam, né, aquela dificuldade ali. E o terceiro item, que é o item de acerto casual, quando o aluno faz as questões, então tem lá 45 de cada área. Dessas 45, eu vou ter questões fáceis, difíceis e questões médias. Então, o aluno, quando ele faz a prova, né, a nota dele tem a ver não só com a quantidade de acertos, mas como ele acertou. Como foi o desenvolvimento pedagógico dele dentro da prova. Então, por exemplo, um aluno que acerta 30 questões. Eu tenho 3 alunos que acertou 30. Eu posso ter um aluno que tirou uma nota muito alta e um aluno que tirou uma nota muito baixa, com as mesmas questões. Por quê? Porque ele acertou mais questões difíceis do que fáceis. Então, como é que você acerta uma questão difícil sem ter acertado a fácil? Então, o Enem entende que você chutou. E isso tudo a gente começa a entender lá na construção do conhecimento lá atrás. Para você aprender um conteúdo, o próprio material tem que propor questões de quê? De fixação, aquelas questões mais fáceis, que para você passar para o próximo nível, você tem que ter feito aquilo. E aí o aluno ele começa a entender onde é que está a construção do conhecimento. As questões de fixação normalmente são o quê? Questões mais simples que englobam só a disciplina. Depois ela começa a misturar e vai para um nível um pouco de dificuldade maior. Então, acho que a principal ideia e que o próprio MEC, o BNCC estimula é o quê? A construção do conhecimento por cada aluno. Ele passa a ser o protagonista da educação dele, do conhecimento que ele absorve. E ali tem a fonte, o professor, a escola, dá um Google aí, ele tem um material didático, ele tem vídeo no YouTube, ele tem tudo. Mas ele tem que entender a necessidade que é ele quem constrói o conhecimento dele, e não mais o professor. Exatamente por isso. Acho que isso foi a mudança mais forte de paradigma na educação, da nossa época, assim, né? Lá atrás, porque na nossa época não, era o que o professor falava, que a gente seguia e acabou. O que é o mais 1, 2. E acabou. Não tem pra onde fugir. Né? Inclusive, quando você chega na faculdade de engenharia, meu maior desespero foi porque na aula de estatística a professora falou, olha, eu vou explicar para vocês que 1 mais 1 pode ou não ser 2. Eu falei, minha nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Que desespero. E aí, depois que paramos de estatística, ela foi explicando, eu falei, não entendi muito bem não, mas vamos seguindo, claro, na frente agora. Eu sei que você tem uma razão, um fundo de razão aí, mas eu prefiro ficar com 1 mais 1 é 2. Não, claro. Não, é incrível, porque esse processo de educação, ele vem... A gente vai ver que, ainda assim, ó, você falando, quando você fala, você tem um conhecimento, então se você tem uma forma de dizer isso muito fácil de ser compreendida, né? Mas a gente voltando para o processo de educação, você não vê hoje, por exemplo, a facilidade da internet um pouco que impedido mais, tipo assim, não, eu vou ser youtuber. Você tem alunos que dizem que você é youtuber, então eu não vou estudar isso, mais ou menos. Então não acontece lá. Tem uma dificuldade nesse sentido. Já tem aluno, eu acho que já nasce com esse dom, né? de aparecer pra câmera, porque tem uns que ainda ficam, tá passando vergonha, ó. Mas tem uns que não, que já nascem com esse dom, já querem, não, eu vou ser youtuber, eu vou ser cantor, eu vou ser tiktoker, eu vou ser... Não, a gente já encontra isso, né? Mas muitas vezes a gente fala, olha, seja qual for a profissão que você vai escolher, que você vai seguir, antes de mais nada, pense que a educação básica tem esse nome por um motivo. Ela é importante. Ela é importante porque, seja qual for a profissão que você vai seguir, né, é interessante que você tenha a educação básica. O mínimo básico para que você compreenda as ferramentas. Porque, vamos lá, você vai ser um TikToker super famoso, super, né, ganhando muito dinheiro e tal, não sei o quê, mas você não tem a matemática básica. Então você não vai ter noção dos seus números. Quem vai fazer o seu financeiro pode falar qualquer coisa para você, porque você não vai saber. E aí? Entendeu? Isso vai ser eventualmente bom para você ou não? Então qualquer pessoa que chegar e contar uma história para você, na hora que você for responder no seu TikTok, você não vai saber. E aí? Se surge uma pergunta lá, por exemplo, descobrimento do Brasil. E aí? Que na verdade não é descobrimento, mas assim, a forma como se fala, né? E aí? Você vai responder o quê? Você vai saber o que responder? Você vai ficar, eita, eu não estudei essa parte, eu pulei. Aí então, não estava no livro. Então, assim, é importante que você contextualize. Inclusive, uma das coisas que eu mais falo é as pessoas que são influências, as pessoas que que influenciam muita gente, o próprio nome já diz, né? Em questões
né? Me faltou a palavra agora, mas naquelas questões que envolvem, vamos dizer, política, por exemplo, nas questões que você tem que tomar um posicionamento, né? Por exemplo, o fato de Pelé ter morrido agora, um fato histórico, né? Então, assim, você tem que tomar um posicionamento, você tem que falar alguma coisa, você tem que comentar alguma coisa, aconteceu um caso de racismo. Se você não tem educação básica, você não vai conseguir sequer comentar sobre isso, porque você não vai ter nada para comentar sobre isso. Vai comentar. E a gente que vai, quando vai estudar um processo criativo, né? Até para isso, quando você vai ver um processo criativo, a criatividade ela parte de um referencial, de alguns referenciais que você tem, né? Então, Sim. é a soma daquilo ali que faz com que... Então, se você não tem uma educação básica, você não tem de onde tirar um referencial. Você não tem um básico para discutir. Para discutir, então, até para você, porque quando nós vamos estudar o processo criativo, vamos estudar grandes nomes no marketing ou grandes marqueteiros, eles são estudiosos assim absurdos, os caras são gênios. Por quê? Porque eles buscam esses referenciais, né? Então, aí às vezes é isso que deve estar faltando, porque a pessoa realmente diz, eu quero ser. Meu filho falou esses dias, pai, eu não sei para que tem em português, eu só gosto de matemática. Então, se fosse por mim, eu estudava só matemática. Aí a gente brincou com ele assim, aí você faz a conta e escreve o resultado errado. Na hora de escrever, tu escreve errado o A resultado. pessoa não ia conseguir escrever um cheque. Se bem que a gente não usa mais cheque, né? Mas vamos lá. Mas você precisa também mandar um pix, fazer uma coisa. Né? Pra você conseguir ler direitinho ali. Né? É todo um processo. E dentro desse processo todo, você tem um cursinho. Como é que surgiu esse processo aí? Olha, até 2020 não existia o cursinho. Né? O cursinho ele surge em 2021. Em 2021, o cursinho surge, na verdade, a gente lançou como se fosse turmas que eram isoladas, basicamente. A gente só tinha, né? Ciências da natureza, matemática e redação. Então a gente tinha ali 2 aulas por semana de cada uma dessas disciplinas encaixadas, fazendo como se fossem revisionais ali dessas áreas do Enem, porque eram as mais cobradas. Quando a gente terminou de fazer isso, mas muita gente falava, olha, Davi, você precisa abrir um cursinho urgente, vocês precisam, o Enigma precisa abrir um cursinho que tenha todas as disciplinas, eu quero estudar aqui ano que vem, eu quero estudar aqui, eu gostei demais desse cursinho e tal. Aí em 2022 a gente abre o cursinho completo, né, com as turmas, com todas as áreas, com simulado, com tudo que um cursinho pode oferecer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tudo que pode oferecer. E aí, já no meio do ano, a gente ali, 4 meses de abertura, a gente já conseguiu ali umas 4 aprovações. Foram 4 ou 5 aprovações, não me lembro de qual. Mas uma delas, né, que foi de uma aluna que queria muito entrar numa faculdade lá de Salvador de Medicina. E aí eu queria essa faculdade e tal, mas acho que eu ainda não estou preparada. Eu falei, qual faculdade você quer? Tal faculdade. Eu falei, então nós vamos fazer, né, uma métrica de estudo para o Enem e nós vamos trabalhar paralelamente uma métrica de estudo para essa universidade, né, porque é um vestibular diferente do Enem, e uma métrica de estudo para essa faculdade, porque ela é um pouco próxima em alguns sentidos. Vamos pegar pesado? Vamos. Aí 4 meses depois ela, aprovou. Aprovou lá em medicina na Baiana, foi na Baiana lá de Salvador. Aí nisso começou a chegar mais gente pro cursinho, galera, não, eu gostei, adorei e tal. Quando eu vim em 2022, lotado, cheio de gente, a galera, velho, tá muito legal, tô gostando disso. E aí a gente, na verdade, foi um estudo tão grande ali em 2002, pra gente foi uma coisa tão grande que eu meio que tava ali desnorteado, assim, falando, meu Deus do céu, é muita coisa. Foi eu e o Pedro, né, que estamos na frente do cursinho, falando assim, velho, pro que a gente tinha em 2021, era assim, uma turma, eram acho que 15, 14 pessoas. 2022 foi um pipoco, muita gente, eu olhava de um lado pro outro e falava, meu Deus do céu, era muita gente. E aí a gente se reorganizou agora para 2023, graças a Deus aí, já com muitas matrículas, tudo dando certo. Que legal. Mas uma das coisas assim que eu aprendi na engenharia, que eu trouxe para o mundo da educação, e que eu aprendi mais forte dentro do Enigma, é essa ideia de que do estudante protagonizar o estudo. E para o estudante protagonizar o estudo, eu preciso colocar o estudante como ponto central. O que muita gente fala quando está falando de pré-vestibular? Muita gente ela só exalta o resultado, esquece o processo. Só quem lembra do processo é quem tem o resultado. As outras pessoas, ninguém quer enxergar o processo. Muita gente só quer enxergar o resultado. Fala, poxa, tal pessoa foi aprovada, mas o que ela fez para ser aprovada? Eventualmente. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha pontos chaves nisso. Falou, não, a pessoa que normalmente é aprovada faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Como é que eu posso pensar uma forma de estimular as pessoas a desenvolverem isso para que comecem
a entender o processo. Processo. Primeira coisa, educação não é uma coisa estática. A gente vê isso com a internet. Educação não é aquela coisa, você aprendeu aquilo e vai ser aquilo pro resto da vida. Não é. Educação é dinâmica. O que a gente aprendeu hoje, amanhã pode ser um pouquinho diferente. Então, já começa a entender que o que a gente está estudando não é uma coisa estática. Tem um dinamismo incorporado. E a segunda coisa, a primeira coisa que eu começo a falar para os estudantes que chegam lá é entender que a educação é um processo, é como se fosse academia. Não adianta você ir para academia um dia, malhar 10 horas, sair de lá achando que você vai estar musculoso, porque você não vai. E o que a maioria dos estudantes fazem? Um dia antes da prova quer estudar 8 horas. Ontem eu estudei 8 horas e vou brocar na prova. E aí, às vezes, vai bem, no outro dia não lembra nada. Por quê? Porque não se teve tempo de aprender, você gravou. E aí, estudar é exatamente isso. Então, com a primeira métrica de sucesso, você manter uma constância no estudo. Não necessariamente a constância é você estudar todos os dias a mesma quantidade de horas, mas você manter uma constância no seu cronograma de estudos. Então, você entender que você tem que todos os dias aumentar o seu ritmo de estudos. E aí vem a primeira frase-chave: ritmo de estudos. Então, a primeira coisa que quando eu vou falar para os meus estudantes de cursinho é o quê? Ritmo de estudos. Vocês têm que entender que agora, no início, a gente vem num ritmo menor. E aí a gente vai aumentando esse ritmo com o tempo. Vai aumentando, porque o seu corpo ele começa a estar preparado. E é assim, por exemplo, com a academia. Você vai 20 minutos na primeira semana, depois você passa aí 30, 40, depois você está malhando, pedalando, correndo, nadando, fazendo tudo. E no final do dia você ainda consegue sair com seus amigos porque você está tranquilo. Isso. Mas não adianta no primeiro dia você querer fazer tudo, porque você nem vai fazer bem, né? Tudo aquilo e não vai desenvolver nada. Estudar é a mesma coisa. Você tem que ir aumentando seu ritmo de estudos. Então, o primeiro segredo... Ó, trazendo segredo pra vocês de graça aqui. É o ritmo de estudos. Então a gente adequa o ritmo de estudos para cada estudante. Cada estudante vai adequar no ritmo de estudos. Para adequar o ritmo de estudos, eu fico de olho, por exemplo, no resultado dos simulados. A gente faz simulados mensais. Então pego o resultado desses simulados e incluo nesse ritmo de estudos. Lá a gente chama de cronograma individual de estudos. Então eu pego o curso que o aluno normalmente quer, a universidade que ele quer. Então eu sei os pesos ali de cada uma das 4 áreas. Modelo isso dentro da forma como ele vai estudar na semana. Então, qual ênfase ele vai dar para cada uma dessas áreas? Áreas ele vai estudar mais, outras áreas ele vai estudar menos, para que primeiro estuda com inteligência. É um concurso. Qualquer concurso, quando você vai estudar, a ideia é você pegar a lógica por trás das questões anteriores para que você vá bem. Não adianta você, eu quero fazer um concurso, sei lá, do Banco do Brasil, vou estudar para o do INSS. Não tem isso. Tem que ter uma lógica. Então você vai criando um ritmo de estudos baseado em notas de simulado, em quantidade de tempo que o aluno dedica semanalmente, em como estão os acertos deles em cada uma, né, das disciplinas. A gente pega as disciplinas e abre elas, por exemplo, a física, vou falar da física. A gente pegou a física e abriu em 4 físicas. Por quê? Porque eu dou linearidade do início ao fim. Então a física, por exemplo, a mecânica, né, a termofísica, eu começo no início do ano e termino no início do ano com termofísica. Então ele vê linearmente o assunto. E esse linearmente, ele tem um momento na semana para estudar aquele tema e ele vai me dizer em termos de acerto, em termos de quantidade de horas, como está aquele estudo. E aí se cria uma coisa, isso aqui é novidade, viu, gente? Isso aqui só a gente tem. Indicadores de estudo. Eu crio indicadores de estudo e tenho mapas de cada aluno. Então, como ele está, por exemplo, em cada competência, a redação é dividida ali em 5 competências, né? Nessas 5 competências, como é que está cada competência do aluno na redação? Quando está a competência 1 está ruim, a competência 2 está ruim, já vou no monitor e falo, olha, nós vamos ter que trabalhar essa competência aqui, porque está ruim no aluno 1. Por que todos os alunos foram mal lá no simulado? Então, o simulado, por exemplo, a gente mapeia todas as questões. Cada questão traz um conteúdo, seja um conteúdo integralizado ou um conteúdo único, aquela questão, eu tiro ela e falo, olha... monitor de história, por exemplo. Esse tema aqui, especificamente, sei lá, Egito Antigo. Né? Essa questão de Egito Antigo, todos os alunos erraram. Então, eu quero que a gente veja se essa questão ela está num nível de dificuldade muito grande ou se, de fato, todos os alunos ali erraram porque ficou uma falha no conhecimento. E nós vamos pegar essa questão e vamos inserir no próximo simulado. E vamos ver como eles vão ir. E ainda assim, tem melhoras. Alguns apresentam uma melhora daqui, outras não. A gente, às vezes... muda a forma como está escrita, mas coloca a mesma lógica de questão. Então a gente acompanha parâmetro para parâmetro. E tudo isso muito próximo do Enem. Então, por exemplo, o simulado a gente faz o quê? Com o TRI, que é a mesma técnica de correção do Enem. Então, com isso, a gente já compara a nota de corte com a nota que o aluno tem. E a gente já consegue ver, olha, seu nível de estudo está bom, a quantidade de tempo que você está dedicando está bom, mas ainda não está lá. A gente precisa alcançar. Então, nós vamos ter que intensificar o estudo aqui, diminuir ali, aumentar aqui. Aluno a aluno, eu tenho mais ou menos um mapa, deve ter ali em torno de uns 10 ou 12 gráficos, uns 20 ou 21 indicadores por aluno, que eu faço acompanhamento, e é por isso que eu saio tão tarde às vezes. Não tem como, né? Porque semanalmente eu faço acompanhamento de cada aluno, para saber como eles estão.
Porque, mais uma vez, o importante do estudo é o processo, não é o resultado. O resultado é uma consequência. E às vezes a gente está tão focado em exaltar o resultado que a gente esquece o processo. Então, muitas vezes o aluno chega assim, Davi, mas eu estou tão distante. A medicina, então, ela é rainha nisso, né? Falar assim, eu nunca vou conseguir e tal. Eu falo, olha, pensa aqui, na primeira semana, né? Adoro simulado de surpresa, os alunos querem me matar por causa disso, né? Na primeira semana, lembra aquele simulado de surpresa que a gente fez aqui na primeira semana? Vamos supor aqui seu índice de acerto em ciência da natureza. A UFOB aqui, por exemplo, tem peso 5, ciência da natureza. Ali tive 20 acertos. Olha aqui, ao longo dos meses, como foi crescendo. Hoje você está com 35 acertos. Teve um aluno que começou com 21, terminou com 38, acho. 38 acertos. E essa prova que você fez aqui, ela é muito próxima do que foi o último Enem. Que você lá, quando fez aquela prova, antes de vir estudar com a gente, você tinha feito 25, você está acertando 38 na mesma prova. Então, assim, mesmo de dificuldade, não é exatamente a mesma prova. Então, percebam a sua evolução. Você tem que confiar no seu processo evolutivo e não simplesmente em um resultado puramente. Claro que o resultado é muito importante. Não vou falar para você, você está estudando aqui e resultado não é importante. Não. Mas se você focar demais no resultado, você esquece do seu processo. E aí você deixa de colher o resultado por esperar demais dele. Confie no processo. Então, todos os dias estudar não é uma tarefa fácil, não sei para quem gosta muito, por exemplo, eu adoro, mas... Porque você vai ver, você todos os dias vê o mesmo assunto, às vezes, né? Ou no ano seguinte vê os mesmos As conteúdos. mesmas coisas. Mas se você realmente não trabalhar essa questão do processo, não vai dar certo. Normalmente você... É o mais importante, é o que eu falo para todo mundo. Gente, o mais importante é o processo. Se você me der hoje uma prova de qualquer área da engenharia, talvez eu não tire a mesma nota da época que eu estava estudando, mas se você me der uma semana para estudar qualquer área da engenharia, eu vou pegar uma prova, não vou tirar 10, não é isso, mas eu vou tirar 7, vou tirar 8. Por quê? Porque eu entendi aquilo como funcionava, eu não gravei. E hoje eu sei exatamente, inclusive, a fonte que eu vou estudar aquilo para fazer aquela prova hoje. E é isso que você precisa. Você precisa entender que o importante é o processo. Então, aquilo que muitas pessoas fazem, que a gente vê na internet, assim, né? Por exemplo, evolução, a pessoa emagreceu, foi pra academia e tal. Aqui, muitas vezes fala, pô, velho, que cafona aquilo, que chato. Não, aquilo é muito legal. Você sabe por quê? Porque a pessoa, de fato, ela tá valorizando o processo. E o resultado tá vindo. E muita gente tá vendo só o quê? Pô, olha que malhado, olha os gominhos aparecendo. Só tá vendo o resultado. Ninguém tá olhando o processo. Porque você chega na academia e aí fala assim, olha, eu quero malhar, mas eu não quero ficar igual fulano, não. Assim, como se fosse do dia para... E todo mundo acha que não. Eu vou fazer isso. Às vezes as meninas chegam lá para fazer a avaliação e falam assim: olha, eu quero malhar, mas eu quero ficar igual a Graciane. Ele não vai, não se preocupe, não. Esse detalhe aí não vai dar certo. Então, me lembrou um ponto aqui interessante, porque você saiu para Salvador, para estudar em Salvador, cursinho, e hoje você tem um cursinho aqui. Né? Você vê nesse tempo todo barreiras, o processo de educação, o processo de barreiras mudar para que hoje os cursinhos possam ser fortes aqui. As pessoas realmente estão começando a mudar a visão dela para a cidade em relação à educação? Ou é porque realmente não tinha? Olha, assim, na minha época eu acho que tinha, mas eram formatos diferentes. Eu acho assim, hoje tá tudo muito focado em uma coisa, que é uma porta muito grande, que é o Enem. Quando eu comecei, o Enem ele mudou o formato em 2009, né? O Enem como ele é hoje, né? Que inclusive o último ano do Enem no modelo tradicional, para quem não sabe, é esse ano, tá? Ano que vem já é o novo Enem. Mas ele mudou em 2009, né? E ele vai aí até 2023. E o Enem estava começando a ser usado como porta de entrada. Hoje não, é a maior porta de entrada. Davi, qual a diferença disso? Naquela época, se eu ia fazer UFBA, eu tinha que estudar para o vestibular da UFBA. Se eu ia fazer o UFS, eu tinha que estudar para o vestibular da UFS. Se eu ia fazer o UFCG, eu tinha que estudar o vestibular da UFCG. Hoje não. Hoje todo mundo estuda o mesmo vestibular, o Enem. Isso facilitou demais a forma como o pré-vestibular entra no mercado, porque ele tem uma prova para estudar. Davi, mas aqui próximo a gente tem o UFT, a gente tem Baiana, inclusive, segundo colocado no UFT desse ano, né, desse último vestibular, Enigma, mas assim, o fato é que esses vestibulares são vestibulares que hoje a gente usa como alternativas. A gente faz assim programações secundárias para estudo. A principal é o Enem, porque ele é a maior porta de entrada na instituição de ensino superior. Então, porque eu falo instituição de ensino superior, mas só para colocar aqui, a gente tem 3 níveis de instituição de ensino superior: faculdade, universidade e centro universitário, né? Então vai depender aí do tamanho, das formas que tem. A gente tem esses 3 níveis. Mas o Enem, ele passa a ser ingresso tanto nas universidades, né, tanto nas IES públicas quanto nas IES privadas.
Para as instituições de ensino superior públicas, a gente tem o SISU. Para as privadas, a gente tem ali, né, o ProUni e o FIES. Então é uma porta muito grande para quem quer fazer qualquer coisa, porque qualquer curso tem lá. Para quem ingressar na pública, na privada, tem lá. Então, mesmo que eu não tenha decidido efetivamente o que eu quero, eu vou estudando linearmente uma média ali de cada área, né, quando eu não sei o que eu quero ainda, e aí eu consigo ter um fomento de estudo para qualquer universidade do país. Se eu queria estudar a UFBA antes, eu tinha que sair daqui e ir para Salvador, porque lá ia ter o cursinho específico da UFBA, que era muito mais forte, porque os professores estão estudando a UFBA há 30, 40, 50 anos. Hoje não, todos os professores de qualquer lugar estão estudando o Enem há muito tempo. Então se torna mais fácil esse acesso. E eu acho que isso democratizou muito, né, o pré-vestibular ao longo de todo o Brasil, não só aqui em Barreiras, em todos os lugares. E isso aí deu abertura para que os cursinhos começassem a criar força. Porque antigamente só se tinha força onde tinha universidade, que eram nas capitais. Né? Assim, outra coisa que fomentou em Barreiras é a chegada das universidades. Né? O FOB que chegou, não é ontem, mas chegou tem pouco tempo. Tem o FOB, hoje a gente tem o FOB, tem a UNEB, tem mais acho que duas, né, privadas, 2 ou 3 privadas aí. Então, assim, a gente tem bastante universidade, já começa a ser um polo universitário, né? E aí começa muita gente a vir por conta disso. Não só pessoas daqui, né? Pessoas começam a vir para cidade, né? Para aqui. Eu tenho uma pergunta para você aqui, né? Que eu estava anotando. Não é uma pergunta, é só uma análise. Hoje, você gosta muito de ler, você gosta muito de estudar. Se você fosse um livro, qual o livro que você gostaria de ler daqui 10 anos? Esse livro é você que vai escrever. Como vai ser o livro? E você é o ator principal desse livro. Como vai ser esse livro? Meu Deus. Que pergunta difícil, hein? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho fugido, assim, da leitura em termos de alguns livros que eu gostava muito de ler antes. Hoje eu estou muito mais embasado em leituras técnicas, vamos colocar assim. Então eu leio muito, por exemplo, sobre o que sai de portarias do MEC, INEP, como está funcionando o Enem, como está o desenho do novo Enem, entendendo cada um dessas formas, um pouco da física, né? Entender ali conceitos físicos para explicação. Mas se fosse um livro hoje, olha, uma das coisas que eu tenho vontade de entender como era, porque na época eu era estudante, então talvez eu não tenha conseguido, né, absorver como hoje, como profissional, né, da área de educação, tem absorvido é como funciona a educação hoje. Era escrever algo e uma ideia bacana, gostei disso já. Era escrever sobre como é o entendimento da educação hoje, como funciona a educação hoje, como ela se desenvolve em termos de educação básica. O que se pensa na educação básica, na construção da educação básica, a ideia principal, o que se traz para o estudante de educação básica hoje. Porque eu tenho certeza que daqui a 15 anos já não vai ser mais como é hoje. Pensamento já é outro. Inclusive, para um novo Enem, a ideia já é outra. O novo Enem ele já cobra uma forma diferente do que vai ser cobrado hoje. Então, muito provavelmente, esse ano, para o ano que vem, vai ser uma virada de chave muito grande. Muito grande. Porque hoje a gente está dividido no ensino. Então, até a segunda série ali do ensino médio, o ensino já está voltado para o novo Enem. A terceira série pré-vestibular de hoje é voltado para o Enem no modelo tradicional que vai ser esse ano. O novo Enem, né, ele já muda o formato. Por exemplo, o Enem tradicional ele é todo de questões objetivas, de marcar fora a redação. Então são ali, né, 45 questões de cada área, que são 180 questões, mais uma redação. No primeiro dia, Ciências Humanas, Linguagens e Redação. O segundo domingo, né, é Ciências da Natureza e Matemática. O novo Enem já não passa a ser mais apenas um instrumento avaliativo. Ele passa a ser 2 instrumentos avaliativos. Né? Então a gente vai ter um instrumento avaliativo focado muito na ideia de formação geral básica, que é o que a gente vê hoje, né? As disciplinas de uma maneira um pouco assim mais superficiais, que a gente vê, muito mais pesado em português e matemática. Então essa é a ideia do primeiro instrumento avaliativo do Enem. O segundo instrumento ele vai ser dividido por blocos. E esses blocos vão misturar as áreas. Então ciências humanas, ciência da natureza, matemática e ciências humanas, e por aí vai. E você vai ter que escolher a sua prova do segundo instrumento, né, baseado no curso que você quer fazer. Então você já escolhe antes de fazer a prova, porque você vai fazer uma prova voltada. Então vamos por lá, medicina, se não me engano é bloco 4, não me lembro de cabeça, que é ciência da natureza e ciências humanas. E essa prova, né, esse segundo instrumento avaliativo, vai ser muito pesada em ciência da natureza e ciências humanas. Então matemática, linguagem, já ficou um pouco de escanteio, vai ficar essas duas áreas. E uma mudança muito forte no paradigma. Essas duas provas elas passam a ter questões, né, discursivas.
Então o aluno ele vai ter que aprender a escrever como se fossem ali mini redações em cada resposta. Cada resposta ela vai ter que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Cada resposta ela vai ter que propor uma solução para um problema. Então o aluno ele já começa a estudar por 2 viés, que eles chamam de eixos, né? Um é a intervenção social e o outro é a investigação científica. Então isso passa a fazer parte do ensino médio. O ensino médio ele passa a trazer novas modalidades de ensino. Então o ensino médio ele passa a ser pautado agora em formação geral básica, que é as disciplinas que a gente vê, né, numa grade horária com horários, assim, com uma quantidade de horários que passa a ter um teto, então tem um limite de horas para essa grade da formação geral básica. São disciplinas que a gente vê, né, mais superficialmente, e uma grade horária que passa a ter um piso, que é o mínimo, que é os itinerários formativos. Então o que são esses itinerários formativos? Então ele passa a agregar ao estudante uma parte mais prática. Ele quer que o estudante comece a estudar na prática como as coisas funcionam. Então, tem disciplina de projeto de vida, né? Tem disciplina de investigação científica, ou seja, tem algumas áreas ali, né, nos itinerários formativos. É uma outra discussão aqui, mas assim... É muita mudança. Assim. Quando eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu tenho um pouco de crítica em relação ao processo educacional, apesar de que está mudando, é o fato da gente querer equalizar. Por exemplo, no jardim, por exemplo, na educação inicial ali, primeira série, primeiro ano, né? Segundo ano, a gente tenta, o nosso processo, não é só um processo na educação, é um processo social também, em casa, família, no shopping, qualquer lugar nós tentamos equalizar as crianças para que elas tenham um padrão de comportamento meio parecido. Porque isso é ideal, né? O ideal. Só que cada um está em um nível assim, a gente está dentro de uma sociedade totalmente digital hoje, assim. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar essas crianças que primeiro digita antes de falar, para escrever, fazer questões dissertativas na educação e sair de um processo de equalização para um processo de escolha muito mais cedo. Ou seja, a gente tem aí um desafio para a educação que eu acho assim, absurdo. E eu acho que o mais complicado, você tocou numa coisa aí que eu me preocupo muito, que é o seguinte: esse processo de equalizar as crianças, equalizar o ensino, tá tão assim dentro da gente que a gente não percebe. Por exemplo, eu sou professor de matemática. Eu sei que vão ter alunos que têm uma aptidão excelente em matemática, eles amam matemática. Tem aqueles alunos que querem a nota simplesmente para ter o básico daquela disciplina, e você tem que entender. Para não ficar. Só que assim, quando se propunha esse novo Enem, que é um desenho de novo ensino médio, e que a gente desenhou, pensou, a gente estudou pra caramba para pensar nesse novo ensino médio. E quando a gente desenhou, a gente começa a trabalhar os problemas que a gente vai pensando, que é o seguinte: imagina que dentro da sala a gente vai ter um aluno, né? A gente tem ali as matérias eletivas, então aquelas optativas lá da faculdade passam a fazer parte. Então a gente tem os aprofundamentos temáticos, aprofundamentos curriculares e as eletivas. São 3 ramas, né, ali de formas de itinerários formativos, aquela segunda parte do ensino médio, que o aluno basicamente vai escolher o que ele vai fazer. Aprofundamento curricular, ele, por exemplo, ele pegar a física, ele vai ter a física na formação geral básica, só que ele vai ter a física mais aprofundada. Então a física é um pouco mais pesada, aprofundamento curricular. Aprofundamento temático é tipo assim, ele não é a física, mas é, por exemplo, uma discussão sobre planetas, né? Uma discussão ali sobre larva de minerais, enfim, ele vai ter uma discussão mais aprofundada sobre um tema especificamente, não é a disciplina, é um tema. E a eletiva é uma forma superficial, é aquele menino que ainda está tentando escolher o que vai fazer, são formas superficiais de disciplina. Por exemplo, economia, né? Geografia geral, então são disciplinas mais assim. Só que imagina, dentro de um ambiente de estudo, um menino que está estudando economia, um menino que está estudando lá, né, medicina na prática, um menino que está estudando zoonoses, um menino que está estudando estatística, tudo isso num contexto de escola. Se dentro da faculdade a gente já tem um problema com isso, que o menino já fica perdido para escolher eletiva, você imagina isso dentro de uma escola. E para piorar a gente enquanto professor, porque quando a gente chega na sala a gente quer todo mundo com 7, e agora? Aquele menino que está estudando a matemática, vai ficar com 10, o outro vai ficar com 5, 4, por quê? Porque ele está estudando lá um ou outro elemento que é o que ele gosta. Então essa ideia que você falou é uma coisa que está deixando a gente bem preocupado por causa disso. Porque não vai ter mais esse sentimento de equalização. Cada um vai ter que ser muito bom naquilo que escolhe. Então até a forma de ensinar, até o professor, o docente, ele vai ter que entender, a gente vai ter que colocar a cabeça no lugar de que o bom vai ser aquilo que ele escolheu, ele se desenvolver bem. Mas no meio da escolha ele pode mudar, então ele vai ter que se desenvolver bem em outra coisa. Vai ter escola de novo Enem para pai?
Ó, a gente tá trabalhando para os alunos, para os professores. Eu quero saber com quem vai trabalhar isso com o pai. Olha, e eu já adianto, quando a gente pega aí disciplinas, por exemplo, a gente fez uma grade, né, das nossas eletivas, aprofundamentos curriculares, temáticos aí lá para o ano que vem. E aí, quando a gente fez, tiveram algumas disciplinas, por exemplo, a gente colocou na nossa grade cálculo avançado. Aí o menino vai chegar em casa e tirar dúvida com quem? Imagina que o pai são 2 advogados. Então, tem um cálculo avançado, eu tenho disciplina de energia, né, ali de eletiva, a gente tem disciplina de economia. Imagina, que ótimo, o pai estudando com o menino, o pai, eita, essa questão eu não sei não, filho. Não, eu tô fora. E meu pequeno falou assim, pai, como é que eu sei o que vão me matar aqui os professores? Porque como é que se escreve palavra com X ou com CH? Falei, filho, não precisa ter essa preocupação não, a gente decora e depois lá na frente vai ver. Professor de português, quem falou isso foi o Sala, então fui eu. Que fique filho, claro. eu já estudei essas regras aí, mas eu não lembro de nada disso não, só sei qual é aqui, é com X e qual é com CH. Rapaz, eita, tomara que os professores É hora de de português não vejam. Não tá preocupado com isso não. Mas na verdade é um tipo, eu fiquei rindo com ele lá depois, mas é isso no final, sabe? Assim, a gente vai para determinadas áreas que a gente se desenvolve naquelas áreas e são coisas que a gente fala assim, nossa, eu passei por isso, mas lembro não, se tiver um corretor do Word, então... Rapaz. Mas aí, por exemplo, ó, uma das formas, assim, vamos pensar uma forma de usar a tecnologia a nosso favor. Vamos pegar e falar sobre escrita, falar, olha, você vai poder usar o Word. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar o seu texto e escrever todo no papel. Depois disso, você pega esse mesmo texto da forma como você escreveu no papel e escreva todo no Word. Aí o que os meninos descobriram? Aquele Google Lens. Não sei se você ouviu falar, é um aplicativo que você tira foto e ele reescreve tudo aquilo, né? Já, pronto. Aí pega o Google Lens, tira uma foto e passa aquilo no Word. O Word passa a apontar cada erro. Ele vai lá e corrige. Aí fala assim, poxa, Davi, mas que legal isso, né? E tal. Fala, não precisa mais de professor de português. Claro, professor de português para ensinar cada regra. Mas perceba que eu estou estimulando o aluno a usar a tecnologia e desenvolver aquilo que a gente falou. A autonomia, o protagonismo. Ele descobriu uma solução para um problema que ele possa vir a ter. Porque, por exemplo, você não lembrou a regra. Mas como é que eu faço hoje para escrever um texto? A gente faz isso sem perceber. Como é que eu faço para escrever um texto, né, à mão, sem errar ele, sendo que eu esqueci algumas regras? Eu vou e faço isso. Vou lá no Google Lens, tiro uma foto, passo para o Word, vou ver no Word onde é que estão os erros, então eu já vou corrigindo meu texto. O menino propôs a solução de um problema. Ele consegue chegar num ambiente que muita gente talvez tenha esse problema e não pensou nisso. Ele propôs a solução de um problema. De um problema. Então, assim, hoje, que é o novo ensino médio, ele propõe exatamente isso. Essa intervenção social, como eu agir na sociedade e como eu pensar cientificamente. Então, como é que eu investigo um problema? Só para você ter noção, vamos supor a nova prova do Enem, né? Discussões entre alguns colegas aí de pré-vestibulares do Brasil todo. Vamos supor a expectativa do que se vem. Não saiu um mapeamento exato, a gente está na expectativa desde novembro do ano passado, de como vai ser. Mas, assim, saiu um documento que fala mais ou menos como está se desenhando o novo Enem, com essas informações que eu passei. E aí, entende-se, vamos supor uma questão aí do segundo instrumento avaliativo, do segundo dia, né? Eu costumo fazer essa questão, todo mundo que vem me perguntar, eu falo, pra você ter noção de como vai ser a prova, né? Imagina que a questão seja assim, olha, tem um problema lá, né? Eu vou falar o nome da doença que eu não consigo falar, a pessoa vai rir. É esquistotomose. Por que é esquistotomose? Essa doença, todo mundo sabe que doença é essa. Vamos supor que eu tenho ali um foco dessa doença em determinada área aqui da região de Barreiras. A pergunta vem, ó, com foco de tal doença na região X em Barreiras, como eu posso, né, regularizar em termos de saúde aquela região? O que eu posso fazer? A pessoa não pode chegar lá, eu vou dar um remédio para todo mundo. Sim, que remédio é isso? Como é que você aplicaria? Seria uma vacina? Seria um comprimido oral? Que remédio seria isso? Como é que eu entraria naquela região para aplicar esse remédio? Porque se eu chegar lá com uma vacina e falar, todo mundo vai vacinar, porque todo mundo conhece essa doença. Será que todo mundo vacinaria? O que eu iria propor para intervir socialmente para sanar aquele problema? Depois disso, como eu investigo se efetivamente aquele problema acontece? Então perceba que tudo isso a gente vai construindo ali no ensino médio, no fundamental, para a menina começar a pensar e falar, olha, o problema é esse. Agora que eu sei o problema, eu sei como eu vou investigar a solução do problema. É isso que vai se cobrando com o tempinho passado. Cada vez mais. Viu, cara? A ideia é que ano que vem já seja uma prova. Já esteja uma prova. Então a gente já tem que estar preparado. Rapaz, você como engenheiro é um ótimo professor. Eu adoro Ei, você não ouviu assim, as pessoas falarem assim, Davi, você é tão inteligente para ser professor. Não chegou a falar com você, não? Já ouvi. Não, e algumas vezes, e aí, Davi, como é que tá a vida e tal? Você voltou para Barreiras?
Voltei para Barreiras, aí tá fazendo o que lá? Não, eu sou professor. E o que mais? Além de professor, você Olha, trabalha? é assim. Normalmente eu costumo começar a aula às 7 da manhã. Tem dias até que eu dou aula por causa do cursinho, né? E do administrativo do cursinho ali. Eu vou até às 10 da noite. Eu falo, nossa, seu dia é bem corrido, né? Eu falei, Não, mas eu só tô dando aula. Vou ver se eu consigo encaixar alguma outra coisa aí, que tá pouco ainda. Além de professor, você trabalha. Meu aluno me perguntou uma vez na sala de aula, professor, além de professor, o senhor trabalha? Acho que eu queria perguntar se eu Gente, trabalhava. não façam essa Se pergunta, eu por trabalhava em favor, outro viu? lugar, eu falei, trabalho sim, trabalho com Não façam essa pergunta pro professor, não é legal, tá, gente? Não, não é legal, não é legal. Vocês não sabem um trabalho que é para corrigir prova. Eu só não volto para docência por causa da prova. Também. Tá vendo? Eu falei, vocês não sabem o trabalho que é para corrigir uma prova. Olha, para que vocês tenham noção, vou falar Davi enquanto professor, tá? Quando eu pego prova para corrigir, eu pego uma prova qualquer. Primeira coisa que eu faço é corrigir todas as provas sem meu nome. Né? Então, eu pego a questão 1, por exemplo, da prova e corrigir a questão de todos os alunos. Questão 2, todos os alunos. Questão 3, 4, 5, 6 e vou, né? Algumas dissertativas, outras fechadas, vai depender da turma, do formato que a gente está trabalhando. E aí, depois disso, peguei todas as provas, corrigi, né? Aí eu começo a pegar estudante, antes da nota, começo a pegar estudante a estudante e compreender as coisas. Então, por exemplo, eu sou engenheiro de formação que eu vou falar, mas assim, eu pego as questões todas e começo a anotar estatísticas. Questão 1, teve 20 acertos de 30. Questão 2, teve 30 de 30 acertos. Poxa, esse assunto a galera aprendeu demais. Nossa, esse assunto a galera foi péssimo. Nossa, esse assunto só um aluno errou. O que você estava fazendo nessa aula? Sabe? Então eu começo a pescar isso. Eu já tive casos, muitos casos, de até, por exemplo, 2, 3 alunos erraram uma questão. Eu vou lá na minha folha de frequência para saber se o aluno faltou a aula e ele tinha faltado. Falou, tá vendo porque ele errou aqui a questão? Então, assim, e aí depois de fazer todo esse processo, eu começo a entender os alunos que têm mais facilidade em termos de competência e habilidade para certas coisas. Tem aluno que se eu chegar e perguntar aqui, ó, se x mais 3 é igual a 20 milhões mais 30 milhões, quanto vale x? A pessoa faz em 2 segundos. Agora, se eu falar, um cobrador de um ônibus subiu, deu X em moeda e recebeu 30 centavos. Isso tudo deu R$2. Quanto é que... Acabou, esquece. Sério? Você entendeu? Mas tem aluno que só responde se tiver a pergunta, não se for direto. Então, até isso, quando a gente vai corrigir prova, a gente tem que analisar. E aí eu consigo analisar os alunos, fazer esse mapeamento todo. Engenheiro, engenheiro de formação. Entendendo que como engenheiro você é um ótimo professor. E aí eu começo a entender, olha, quando vem me perguntar do aluno X, o aluno Y, eu falo, o aluno X tem dificuldade nisso, o aluno Y tem dificuldade naquilo, o aluno H é bom nisso e nisso, o aluno A é nisso e aquilo. Mais uma vez, o que a gente fomenta ali? O protagonismo do aluno. A gente tem que saber o que aluno é bom ou ruim para ele desenvolver. Não adianta prova. Não adianta você chegar a colocar uma prova que vem para aquilo da gente querer tabelar. Todos têm que fazer a mesma coisa, aprender. Todo mundo tirou 7? Tá bom, tá de boas. Eu ensinei o suficiente. Não é assim que funciona. Por quê? Porque os alunos eles começam desde cedo a entender que o importante é o resultado e não o processo. E quando você valoriza o processo, eles começam cada vez mais a dar atenção no processo. Eles começam a prestar atenção na sua aula, porque eles falam, olha, isso aqui pode ser importante lá na hora da minha prova. Isso aqui o professor pode cobrar assim diferente. Isso aqui o professor pode mudar um vírgula, então eu vou fazer. E ele está prestando atenção em quê? No processo. Ele está aprendendo. Efetivamente, ele não está preocupado no resultado. Porque aquele professor que vai lá e quer colocar 7 para todo mundo, sabe o que o aluno pensa? Nossa, todo mundo tira 7. Eu vou fazer umas 2 coisas que vou tirar certo. E ele deixa de aprender na sua disciplina. Ele baixa. Ele resolve... E aí o fundamento da educação é o quê? Conhecimento. Não tá conhecimento, ele só tá com nota. Só nota. Que não é importante. E esse assim, não é o mais importante. Mais importante. Eu vejo além de... Esse processo, ele também ele tem uma dificuldade de aplicação. Hoje, olhando para o seu colégio Enigma, a gente vai ver que tem uma facilidade maior de fazer uma aplicação nessa pelos recursos que se tem, né? Mas quando a gente vai olhar para a educação pública, por exemplo, dependendo do colégio, ele vai ter que fazer esse mesmo vestibular com o mesmo sistema de nota, assim, de prova, né? Todo mundo tirou 7, todo mundo... Por quê? Porque ele não vai conseguir passar por esse processo de formação de conhecimento, porque às vezes o colégio não tem nem professor. E a gente tem um problema muito sério na educação pública, que é o professor não ter formação na área e ter que dar aula. E isso é uma realidade. A gente vai mudar essa realidade de uma hora para outra? Não vamos, né? Quantos anos vamos demorar para isso? Não sabemos, que não mudamos até agora, né? Então, a gente vê que há um processo que é interessante demais esse processo, né? Mas ele tem que ser aplicado, né? E a gente tem uma dificuldade de aplicar todo esse processo na educação.
Quando a gente começou o cursinho efetivamente em 2022 lá, como eu falei que foi ano passado, uma das coisas que eu comecei com o Pedro, eu falei, ó, Pedro, a gente tem que lançar uma turma que a gente consiga atender essa demanda de quem vem da educação pública, né, do ensino público. E, inclusive, a gente teve turmas direcionadas, né, para esse público em geral. A gente tem também em 2023, inclusive acho que uma das turmas já está quase cheia. O que a gente fez? Né? Quando eu recebo esses alunos, eu costumo fazer entrevistas pessoais aluno a aluno. Não para conhecer o aluno, falar, não, seu nome, não. O que você quer? O que você gosta? O que você espera aqui dentro? O que você espera dentro do pré-vestibular? Ah, eu espero sair daqui passado em tal coisa. Bom, isso não é esperar. O que você espera? Para você passar, você tem que entender o que você precisa. Ah, então eu espero aprender o que eu preciso para passar. Não, tudo bem. Então vamos modelar isso aqui e fazer. Então eu costumo fazer entrevistas individuais ou em pequenos grupos ali. Às vezes eles vêm do mesmo colégio, com a mesma realidade, querem coisas semelhantes, e a gente vai agrupando ali, até por conta do tempo, né? Mas assim, e com isso, ano passado, por exemplo, a gente teve alunos, como eu falei, eu acompanho aluno a aluno. A gente teve alunos aí da realidade da educação pública e começou o ano com 12 acertos em ciência da natureza. 12 acertos na prova de 45 questões. Né? E terminou o ano ali com, foi 29 ou foi 31, não lembro de qual, mas foi algo assim, foi mais que o dobro. Por quê? Porque eu começo a ensinar os estudantes lá dentro a valorizar o processo. Fiquem felizes com cada conquista. Vocês estão fazendo uma questão aqui dentro, velho. Ó, estão fazendo a questão, acertou, grita mesmo. Ah, acertei e tal. Por quê? Porque a galera vai começar a querer fazer a mesma coisa, todo mundo vai querer acertar uma questão, vai querer estudar. Se vocês ficarem o tempo todo esperando só vocês passarem, só você pega o primeiro simulado que você faz, acertou 12, fala, não vou passar nunca, eu preciso de 30. Você não está prestando atenção no seu processo. Acertou 12, o que eu preciso para evoluir para 15, depois para 20, depois para 30? Porque, mais uma vez, o pior inimigo é o tempo. A gente esquece do tempo, acha que a gente vai ter o tempo da vida para estudar, e aí quando a gente vê, acabou o ano. Outro problema sério é que os estudantes eles não têm noção de ritmo de estudos, então eles começam estudando topado. Pá! Meu amigo, eu já vi estudante dando burnout ali em maio, junho, parou, morreu. E aí quando morre, ele leva um tempo para recuperar o fogo, mas um tempo para voltar aquele ritmo que ele estava antes. Lá se foi 2, 3 meses. O menino que vinha no ritmo menor e foi aumentando, já ultrapassou o seu ritmo. E o mais importante é o ritmo, porque o ritmo é quem dita o processo. Então, Davi, eu não sei nada de física, nada eu vou fazer, eu quero fazer para tal coisa, tal, a gente começa a ver, olha, ciência da natureza tem mais ou menos 15 questões de cada área, né? São 3 áreas, mais ou menos, né? Varia muito, às vezes tem menos de uma, mais de outra, são 3 questões de área, mas você tem muita facilidade em biologia. Então, as de biologia a gente não pode errar. A gente tem que brocar em biologia. Então aqui a gente vai dar um foco muito grande em biologia e vai agregar também a química e a física, porque você precisa lá, você quer medicina veterinária, por exemplo, você precisa muito da ciência da natureza. Mas em biologia a gente não vai deixar passar nenhuma. Então cada questão de biologia que você fizer, você pode dar um grito, corre, grita mesmo, fique feliz. Por quê? Porque você vai começar a se estimular a acertar mais de biologia. E quando você tiver ali careca de acertar em biologia, você vai falar, rapaz, eu consigo química, eu consigo física. Não que você parou de estudar química, física, você vai estudando no mesmo ritmo. Mas percebam que é um drible que você está fazendo para você não se desesperar. Porque o que acontece com muito estudante também? Chega no meio do ano, ele fala, pô, velho, eu não aprendi nada, não evolui nada, eu não quero mais estudar, ano que vem estudo de novo. Você mandou embora 5, 6 meses da sua vida para ano que vem. Você tem que estudar mais um ano. Então, na verdade, foram 2 anos. Então, assim, hoje eu acho que, mais uma vez falando isso, eu bato isso o tempo todo dentro do cursinho. É processo. Resultado é consequência. Ele é ótimo, ele é lindo. Ele serve para você mostrar para as pessoas a placa. Tive o resultado. Mas o mais importante para você mostrar para elas é o processo. Porque naquele momento que você está dentro de casa estudando, naquele momento que você está dentro do pré-vestibular estudando, né, e teve a festa, teve isso, teve aquilo, e você se absteve, mesmo que você gostasse de para estar estudando, você fez aquilo por um ano e está aqui o seu resultado. Né? Então, isso é muito importante. É o que eu mais prezo. Então, trazendo para a realidade da escola pública, o que a gente faz lá hoje, quando esses alunos chegam? Eu tento contornar os problemas deles, estão muito voltados para áreas de exatas, muitos deles, inclusive, adoram ler. Então, tem a área de linguagens aguçada, tem a área de ciências humanas boa, muito boa, mas a área de exatas é uma área que normalmente traz dificuldades. Então, a gente começa a dimensionar essas áreas já para isso. Então já começa a incluir alguns cursos ali, né, de matemática básica, alguns elementos. Me ligando na hora do podcast. Eita, tem que atender, tem que atender. Oi. Ah, Tá aparecendo no podcast, hein? beleza, você tá aparecendo no podcast, viu? Mas assim, o que a gente conseguiu trazer... Pedrinho, ela tá lá fora. Minha esposa. O que a gente conseguiu trazer para a realidade da escola pública é isso. É o que a gente consegue fazer para melhoria. Afinal, né? O pensamento é o quê? Educação
Muda o mundo. Muda o Que a gente mundo. consegue trazer aí. Ah, que legal, cara. Muito massa falar contigo. Muito massa mesmo. Tá vendo? Você tava falando sobre história, sobre dificuldade, nervoso e tal. Não foi, tá vendo que o negócio Nossa, é velho. você. Eu tô falando, velho. Você, como engenheiro, é um ótimo professor. Você entende de todo o processo. É algo muito interessante pensar sobre esse processo todo, sobre essa mudança, essas preocupações com a educação, essa preocupação com como vai ser o futuro da educação. E, estatisticamente, essa ideia da engenharia aplicada à educação é algo muito interessante, né? Muito. Eu costumo dizer que é a novidade, né? É É o uma que a gente novidade, consegue assim, fazer. você parar para pensar e trazer toda essa parte, transformar todos esses objetivos assim em forma estatística, em como se visualizar isso em números, né? Vou trazer para você uma ferramenta que a gente usa no curso, essa é segredo, os meninos nem podem falar lá, mas eu vou trazer no podcast, que é o seguinte. A gente desenvolveu uma ferramenta, tem alguns dados disponíveis pelo MEC, que são os indicadores de qualidade do ensino superior. Né? Então o MEC ele disponibiliza alguns indicadores ali. O IDD, o IGC, o conceito ENAD. ENAD, quem fez ensino superior sabe o que é ENAD, é uma prova que você faz ali e tal. Então tem o ENAD, IGC, IDD, tem alguns indicadores que eles medem o nível de qualidade do ensino superior. Eles medem em três fluxos, né? Um é o estudante, como é que o estudante teve variação de quando ele entrou na universidade e quando ele saiu, em termos de conhecimento adquirido. Um outro é em termos da universidade, o que a universidade oferece, ou seja, o que aquela instituição de ensino superior oferece para que o estudante, de fato, consiga, né, absorver o conteúdo. E uma outra dela é toda a estrutura que é oferecida. Universidade, programas de pós-graduação, né, programa da própria graduação, o que tem de professores desde casa. Peguei esses indicadores e falei, rapaz, com esses indicadores, você sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo entender de longe como é a realidade de cada universidade, porque todas as universidades são obrigadas a enviar dados para cálculo desses indicadores. Quem quiser mais, pode me chamar lá depois que eu ensino como é que faz isso Tá aí. vendo? Né? Ó, o cara vai ensinar o conteúdo, a fórmula mágica aí para você, viu? Mas a gente obteve uma ferramenta, né? Fazendo um pouco mexer, mas através do Power BI. Eu peguei todos os dados indicadores, modelei no Power BI. E hoje eu tenho uma ferramenta que eu consigo analisar qual é o nível de qualidade de cada curso e universidade ao longo de todo o país. Então, quando o aluno chega e fala, Davi, eu não quero sair da Bahia, mas eu quero fazer medicina. Nós vamos lá e conseguimos estudar todos os cursos de medicina oferecidos na Bahia. Davi, eu quero só privada. Pronto. Davi, eu quero só pública. Desses dois modelos, eu quero uma que tem. Os indicadores eles vão de 1 até 5 a nota. Eu quero uma que tenha nota 4 nisso, 3 nisso, 2 naquilo. A gente consegue saber do universo do que ela espera na universidade, o que a universidade efetivamente oferece para ela, em termos de dados estatísticos. Então, a gente oferece o processo de escolha da universidade, quando o menino está lá escolhendo. Às vezes ele recebe a nota do Enem, isso também acontece depois. Então, agora, por exemplo, no final de janeiro, a gente tem o recebimento da nota do Enem, né? E a gente recebe os alunos todos lá. Assim, a grande maioria. Alguns já passaram, né? Fizeram matrícula, então já não vão mais. Mas os que vão usar o SISU, né? Chegam lá e falam, Davi, eu estou em dúvida, porque minha nota foi tal. Então, o que a gente faz? A gente estuda as universidades, separa. Dessas, a gente vai ver as notas dos processos anteriores, quais foram, para ver se a nota dele efetivamente dá uma possibilidade deles conseguirem acessar aquela universidade ou não. Se não aquela, qual a outra que ele consegue acessar com aquela nota? SSS. São boas? Davi, são boas ou ruins? Como é que eu falo isso? Eu tenho lá números do MEC que me dizem se aquela universidade é boa ou ruim. Mais uma vez, engenharia na educação. Engenharia na educação. Gostei desse negócio, cara. Gostei desse negócio. Muito bom, cara. Muito bom. Tá vendo? A gente fica a noite toda falando. Não, se deixar ele falar aqui, agora que eu empolguei. Então, agora você tem um espaço, você pode falar, cara, caso a gente não tenha abordado aqui, você tem um espaço. Você pode falar, pode até mandar beijo pra esposa, essas coisas assim, marcar data do casamento. Fossa, viu? Fossa é esse casamento. Não, mandar um beijo pra minha esposa, né? Um beijo pra você aí que vai assistir esse podcast até agora, com certeza, né? Vai assistir pra escutar o beijo que eu tô mandando pra você. Fala pra ela que tem um beijo. Quero também agradecer de coração aí, né? A galera do Grupo Enigma ter me convidado para voltar para lá para trabalhar, né? Feliz demais com isso. Acho que o podcast abordou tudo. Assim, tem muita coisa para falar. Se me deixarem falar, que eu vou falar a noite inteira sem parar. Mas é isso. Queria agradecer também a equipe da One aí. Eu sou fã desses caras. Os caras são top, velho. Os caras da One são top. Queria agradecer demais aí. Inclusive, já surgiram várias ideias aí que a gente tem que conversar depois, ano de 2023. Eu não posso conversar muito, que vai começando a surgir ideia, né? Mas agradecer pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, espero ter contribuído aí com algumas informações. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me procurar aí, né, no Instagram ou nas redes sociais em geral. Fala Instagram, né?
Prof. Davi Leite, é isso, eu tinha esquecido. Por um minuto, Mano, a gente vai ter que colocar embaixo. mas assim, é isso, agradecer de coração aqui o Salles pelo convite, fiquei muito feliz, né? Eu acho muito importante um podcast para discutir a realidade do ambiente que a gente vive. Muitas vezes a gente veio de fora e não conhece a nossa realidade. Sim. O que se tem, o que se oferece, o que se discute aqui dentro. Então, muito feliz com a iniciativa dos caras e agradecer mesmo o convite. Valeu, e é isso. Valeu. Então, tamo junto, meu irmão. Junto. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui, assistir, compartilha, comente, ok? Isso é algo que a gente precisa realmente, educação, o processo de educação, existe muita dúvida dentro do processo de educação. Você também conheceu a vida do Davi, a escola que Davi trabalha, o Enigma, e obrigado por estar aqui. Valeu!